Olá pessoal, bem-vindos a mais um review aí do Campeonato 76, desta vez, né, na Califórnia, né, nas ruas de Long Beach, né, a primeira vez que a Fórmula 1 desembarca em Long Beach, né, e essa pista a gente conhece até hoje, né, a pista de rua, e é o seu primeiro evento, vamos dizer assim, grande, né, internacional, de fato, né, é uma pista de rua, bem legal, né? E é uma obsessão da Fórmula 1 desde esta época, né? Porque aí, né, em 76 a gente tem dois grandes prêmios nos Estados Unidos, que é esse em Long Beach e em Watkins Glen, né? Então, para vocês verem que a obsessão pelos Estados Unidos vem de longe, né? Vem de longa data da Fórmula 1, né? Mas antes aí a gente tem algumas coisas a falar interessantes, né? Que ocorreram nesse meio tempo, né? Entre a África do Sul e agora Long Beach, né? Bom, nesse meio tempo aconteceu a Corrida dos Campeões, né, em Brands Hatch, né, e nessa corrida, que a gente não tem o review aqui, infelizmente, né, talvez eu traga futuramente alguma coisa sobre, vou ter que pesquisar, o James Hunt foi vitorioso nessa Corrida dos Campeões, né. O Lauda teve um abandono por problema de freio, algo que não acontecia desde 74, um problema mecânico fazer o Lauda abandonar. Enquanto isso, o Alan Jones ficou em segundo nessa corrida e o Jack Hicks em terceiro, hein? Pra vocês verem como estava movimentado, né, entre esse meio tempo entre Kyalami e Long Beach, né? No final de março também ocorreu as primeiras experiências com Alpine Renault Turbo, né, pilotados pelo Jean-Pierre Jabouille, né? Jean-Pierre Jabouille, onde se testou o motor turbo, mas super sigiloso isso, né? Ninguém nem soube, nem sabe, informações muito esparsas sobre isso. Então já daí já se testava o início do que seria o motor turbo Renault, né? Pra vocês terem a ideia de como leva tempo o desenvolvimento de novas coisas na Fórmula 1. Né? Aí é bravo, hein, amigo? Aí o pé é pesado de verdade, né? O organizador, né, Chris Pock, né, o inglês, que trouxe a corrida aí para Long Beach, ele organizou, né, uma espécie de pequena corrida, né, com lendas do passado, né? Imagina isso na época, o pessoal vendo, né? O Fangio, né, com a sua W196 aí na pista, Stirling Moss, Dan Gurney, Phil Hill, Jack Brabham, né? Todas as lendas do passado aí deram uma voltinha aí, deram uma curtida aí, uma corrida aí de exibição com os carros antigos de época, né? Então é um chamariz a mais pro evento, né? Coisa dos Estados Unidos mesmo, como tem que ser, né? Então era um evento que eles queriam realmente fazer algo interessante e diferente, né? Para chamar atenção, e com essas lendas, claro que chamam atenção. Até no nosso review aqui é algo que chama atenção e que não podia deixar passar batido. Então é sempre bom ver que isso sempre aconteceu nesses eventos especiais na Fórmula 1. Bom, partindo para a classificação, mas antes disso vocês estão percebendo que a configuração desse vídeo é diferente. Eu vou fazer isso com uma marca, assim, fazer cada vídeo assim alguma coisa diferente, né? A estrutura diferente, afinal eu sou um artista e não um jornalista. Eu estou fazendo aqui do meu modo, né? Um modo mais autoral e um modo que o canal também gosta, né? Então, passamos agora para a classificação, sem vinheta, sem tela de transição. Só para falar que o grid foi limitado a 20 carros nessa corrida, né? Como um circuito de rua um pouco mais estreito, eles preferiram adotar essa medida de segurança, né? 20 carros, né? Não era pré-classificação, era realmente quem fazia, era uma tomada de tempo, e quem ficasse abaixo do 20º carro estava fora. Então não ficou classificado Michel Leclerc, né, de Williams, o Ingo Hoffmann, infelizmente, com a outra Copersucar, né, não conseguiu se classificar, o Arturo Merzario com a March, o Bob Evans com a outra Lotus que estava passando realmente o calvário terrível ainda, né, esse ano, o Jack Hicks com a Williams Wolf, né, o Harold Hill
com a Hesketh, e o Brett Langer, né, com a Surtees. Esses caras ficaram de fora, né? No total 27 carros, né? Só que só 20 largariam nessa corrida, né? Bom, aí seguindo a classificação, né? Regazzoni, né? Clay Regazzoni, alô Sandro! Em primeiro lugar, né? Ele que realmente se destacou na Ferrari nesse fim de semana. Isso daria uma confusão com o Lauda que vocês nem imaginam, né? No segundo posto, Patrick Depailler com a Tyrrell, né? Patrick Depailler fazendo milagre com essa Tyrrell jurássica, né? Eles que estreariam na corrida seguinte, o P34, né? Um carro de 6 rodas, então imagina como eles deviam estar ansiosos, né? E em terceiro lugar, nosso James Hunt, né? James Hunt que essa vez não conseguiu fazer a pole, né? Ele não conseguiu extrair o melhor do McLaren na pista de rua. Ele que estava sendo seguido de perto pelo Lauda, né? Que ia largar em quarto na bota dele, né? Os brasileiros, né? O Passe, né? Vai largar melhor, 13º para ele, ainda com problemas no motor Alfa Romeo, mas fazendo um certo milagre aí, né? Passe que ele encontraria muita dificuldade nesse motor nessa temporada, né? Tava complicado. O Emerson, 16º, né? Com a Copersucar, né? A Copersucar que já trazia aí 2 carros, né? Mas devido ao grid ser de 20 carros, o Ingo Hoffmann infelizmente não conseguiu fazer tempo, né? Ele ficou de fora do quali e da corrida, né? Mas tentou, né? Bem, então vamos ao GP, né, de Long Beach, 1986. A corrida começa, né? Todo mundo muito embolado, né? Pista de rua, assim mesmo. O negócio é mais tenso, né? Mas assim, vamos dizer assim, todo mundo meio que sobreviveu à primeira curva, né? O Hunt já tenta atacar o Depailler, consegue ultrapassar o Depailler, né? Ele vem bem forte, ele vem tentando descontar, tentando chegar no Regazzoni. Mas o Regazzoni, ele começa a meio que despachar mesmo. A Ferrari dele estava super acertada nessa corrida, né? Ele começa a realmente botar tempo em todo mundo, né? O Hunt não consegue sustentar a segunda colocação. O Depailler vem por fora e faz a ultrapassagem nele, né? Então o começo de corrida é um pega entre o Hunt e o Depailler, né? Basicamente, né? E o Regazzoni despachando todo mundo. Aí, como desgraça pouca na Lotus é bobagem, já na primeira volta, né, o Gunnar Nilsson tem uma quebra de suspensão e bate violentamente lá no muro, né? Então, fim de semana acabado para a Lotus, né, que não conseguiu classificar o outro carro, e o Nilsson bateu o carro na primeira volta, né? Até na segunda volta o carro começou a pegar fogo, a área perto do porto começou a ficar cheio de fumaça, foi uma loucura total, né? Mas esse é o fim de semana para esquecer da Lotus, né? Mais um, né? Bom, na quarta volta, né, o Hunt estava indo a toda, tentando ultrapassar o Depailler, né? Ele tenta por 2 vezes, mas o Depailler fecha a porta, né? E numa segunda vez, né, ele espreme o Hunt no muro e o Hunt bate no muro, né? Então o Hunt sai da corrida, né, e fica putaço, né, com o Depailler. Ele fica até reclamando, né, ao lado da pista, até toda hora que o Depailler cruza a pista, cruza entre ele, né, ele começa a reclamar que nem Mônaco 75, né, que tem aquele vídeo lá que ele fica reclamando pra caramba. E nisso, o Lauda, vendo o Depailler se atrapalhar, né, com o Hunt, ele passa o Depailler e assume o segundo lugar, né? Só que aí o Regazzoni ele já está a 4 segundos, né, de vantagem de todo o pelotão, e o Lauda só pode meio que acompanhar, né, a distância. Na 11ª volta, o Regazzoni já abre 10 segundos de todo mundo, né? O Lauda nem consegue nem mais chegar perto. E atrás do Lauda vem as 2 Tyrrell, né? O Scheckter estava vindo muito forte e o Depailler logo atrás do Lauda, né? O Andretti também estava tentando chegar com a Parnelli, o Jochen Mass, né, também, e o Passe, né, estava sendo pressionado pelos 2, né? O Passe que já vinha com alguns problemas aí. Bem, na 15ª volta o Regazzoni mantém vantagem de 10 segundos, né? E o Andretti, né, que estava pela Parnelli, correndo pela Parnelli, abandonou, né?
devido a um vazamento de água. E ele declara na TV que ele não vai correr mais pela Parnelli Jones, né? Então o Andretti fica em aberto aí o futuro dele, né? Aí saltando para a 30ª volta, o Regazzoni ele abre 15 segundos de vantagem sobre o Lauda, né? Que é seguido pelo Scheckter e o Price. O Depailler tinha rodado algumas voltas antes, né? Mas na 35ª volta o Scheckter bate, né? O Scheckter bate, com isso o Depailler assume a 3ª posição. Aí entre a volta 40 a 50 a gente tem uma briga aí bruta, né, entre o Jarier, o Massi e o Latifi, né? É uma briga intensa, né? O Emerson é 7º, seguido pelo José Carlos Passe, Chris Amon, o Ronnie Peterson e o John Watson, né? Segue assim a corrida, né, que se encaminha para o final aí, um final bem legal. E o nosso Regazzoni aí despachando todo mundo, sem possibilidade do Lauda realmente chegar perto dele, mesmo o Lauda fazendo volta mais rápida posteriormente, né? Mas o nosso bigodudo respondeu à altura também. Esse dia ele estava inspirado, né? Como ele estava inspirado, para vocês verem, na volta 65 o Regazzoni aumenta a vantagem para 20 segundos sobre o Lauda, né? O Depailler, que está em terceiro, está a mais de 40 segundos do nosso Regazzoni, né? Então segue o Lafitte, que ultrapassou o Mas e o Jarier, né? Por conta do Matra V12, o Fittipaldi e o Amon, né? Eles são o top 8 da corrida. Na volta 72, o Jarier tem problema e o Emerson Fittipaldi ele se aproxima, né? Consegue passar o Jarier na 78ª volta, assumindo a 6ª posição, né? Ótimo resultado aí para Copersucar. Bom, e no caminho final, né? O Regazzoni realmente despachou todo mundo, né? Ele na volta 80 finalmente ganha a corrida, né? Ele ganha a corrida e ele faz o Grand Chelem, né? Pole position, a vitória, a volta mais rápida, né? Ele que liderou a corrida inteira, né? Fez uma corrida aí de gala, né? O Lauda não teve chance, né, nessa corrida, realmente. Ele chegou em segundo, né? Dobradinha para a Ferrari. O Depailler chega em terceiro, né? O Depailler que tinha rodado, tinha feito de tudo na corrida, espremeu o Hunt, né? Praticamente tirou o Hunt, né? O Lafitte leva a Ligier para o 4º lugar, né? O Jochen Mass, companheiro do James Hunt, é 5º lugar. E o Emerson Fittipaldi, né, da Copersucar, o seu primeiro ponto, né, chegando em 6º lugar, né? É um negócio bem importante aí para vocês verem, como eu relembrei aí no começo, a Renault Turbo, né, fabricante, ainda estava testando o carro, né? A equipe Fittipaldi já estava em pista aí nessa época, né? E chegam também fora dos pontos já, né? Mais completa a corrida, o Jarier e o Chris Amon, né? O José Carlos Passe também e o Ronnie Peterson, né? Esses são os que completam a prova, né? Uma prova, vamos dizer assim, com alguns abandonos, né? Mas que para uma pista de rua até que foi uma prova muito boa. E o Regazzoni, ele dominou do início ao fim. Bom, e ainda teve um pouquinho de treta no pós-corrida, né? O Lauda ficou putaço, né? Ele não estava nada satisfeito com o 2º lugar, né? Porque ele acreditou que o Daniele Aldetto, né? O diretor de equipe da época, né? Favoreceu o Regazzoni, né? E ele até xingou o Aldetto de palhaço ridículo. Pra vocês verem como é que tava. O Hunt também tava putaço, também os dois, né? Principais do campeonato estavam putaço. Ele invadiu uma coletiva de imprensa, né, para xingar o Depailler, né? Chamou ele de sapo maluco, né? Porque na visão do Hunt ele tinha sido retirado da corrida pelo Depailler, né? Mas os mecânicos da McLaren descobriram que o carro ele ainda tinha condição de correr, apesar de um pouco danificado, né? O que deixou o Ted Mayer meio putaço com o Hunt também, né? Então todo mundo tava muito puto nesse fim de corrida, né? O Gunnar Nilsson ele foi hospitalizado, né? Dores no pescoço, mas não teve nada, né? Por causa da batida lá. E o Lauda ainda liderava o campeonato, né? Mas, pra vocês verem como é a mentalidade de um campeão, né? É um cara que exige realmente um certo tipo de desempenho do carro e da equipe em torno dele, né? É um negócio que
existe mesmo dentro dos campeões, né? É uma coisa que, por exemplo, Lando Norris tem que aprender, e rápido, né? Se ele quiser ser campeão um dia. Porque o Lauda tinha isso, todos os grandes campeões têm isso, né? Então, esse é o término, né, até do pós-corrida que foi tenso. Bem, esse é o final, né, da nossa review aqui de Long Beach. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo review, que é em Harama, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a série e valeu!